Torcida Celeste, a bomba explodiu. Muitos torcedores estão pedindo não só a saída do Alexandre Matos, mas também a saída do Leonardo Jardim, e o nome do Dorival Júnior ganha muita força. Hoje, inclusive, terá uma reunião com o Pedrinho BH, né? E toda a diretoria do Cruzeiro, né? Pra saber o que vai acontecer nos próximos dias. O clima não tá bom no Cruzeiro, mas eu quero saber de vocês. O nome do técnico Dorival Júnior seria o melhor nome para assumir o Cruzeiro nesse exato momento? Fica até o final do vídeo, assista esse conteúdo até o final, porque tem muitas informações bombásticas. O meio-campista Matheus Henrique ficará de fora dos gramados de 2 a 3 meses. Então se inscreva no canal, deixa o like e vamos assistir esse conteúdo aqui, porque tem muitas informações. Dê só uma olhada. Direto pra Toca da Raposa, onde está o Roger Cazé, porque dias seguidos de derrota como essa sempre tem muito barulho no clube. O que tá rolando por aí, Cazé? Reunião? O que você pode contar? Boa tarde. Fala, Maurício, boa tarde para você, excelente tarde para todo mundo que tá com a gente no Globo Esporte. Barulho é só modo de dizer, né? Porque aqui, rapaz, tá aquele silêncio, maior climão na Toca da Raposa. No momento, tá rolando o almoço, mas logo depois do almoço vai ter uma reunião convocada por Pedro Lourenço, o dono da SAF do Cruzeiro, com algumas lideranças do grupo. São 4 jogadores que vão se reunir com o dono da SAF, ele que convocou essa reunião, porque afinal de contas são 3 derrotas seguidas. O Pedro Lourenço está marcando em cima. Esse elenco tem até viajado junto com os jogadores, esteve presente junto com a delegação que foi a Porto Alegre para o jogo contra o Internacional, e por isso ele vai fazer essa reunião daqui a pouco. Não vai ter integrantes da diretoria, vai ser só ele, também comissão técnica. O Leonardo Jardim falou, né, na reportagem, assumiu os erros, mas disse que na questão do plantel, aí já não é com ele. Falando em plantel, a gente precisa falar da situação de Matheus Henrique, um dos principais jogadores do Cruzeiro nesta temporada. Saiu no comecinho da partida de ontem, saiu machucado, hoje fez exames e o exame detectou uma lesão no menisco do joelho direito, sem previsão de retorno ainda para esse jogador que tem sido uma figura muito importante, Maurício. Desfalque gigantesco, Cazé. Obrigado pela informação, bom trabalho pra você. Ontem, Mineirão. Que tem a sua obrigação no processo, que é de organizar o time, tem a obrigação dos jogadores, com um bando em campo, um bando mesmo, bando, onde a bola tá... Mas não consegue jogar, não consegue marcar, o Muxuquiruna, que o cara fala Muxuruna, né? Então, não consegue. Então a parte dos jogadores de execução, péssimo, péssimo, um bando em campo. A sua parte de organização, muito ruim também. A parte de montagem de elenco, desequilibrada. Isso aí é ponto pacífico aqui. E como desgraça pouco é bobagem, eu acabo de receber a informação de que o Matheus Henrique teve uma lesão de menisco e vai ficar 3 meses fora do time do Cruzeiro. Ô, gente, além do que acontece, do que não acontece dentro de campo, o Matheus Henrique acabou de ter uma lesão, é cirurgia e 3 meses de recuperação. O Cruzeiro vai ficar 3 meses sem um principal jogador de meio campo. A sustentação do meio campo é um negócio inacreditável, inacreditável. Então, o que eu disse hoje, vou falar aqui, então a turma que gosta de pegar o corte e mandar para esse ou para aquele quando a gente critica, quando elogia não manda não, tá? E quando elogia ninguém, não existe no meio do futebol alguém que receba um elogio de qualquer um aqui, diga assim, obrigado. Não, o elogio, pelo menos para mim não, o elogio é uma obrigação e a crítica é uma perseguição. Então eu vou dizer o seguinte, diante das exposições feitas durante e pós-entrevistas dadas pelo Pedro, pelo Léo Jardim, mais de uma vez, eu entendo que o Alexandre Matos, que eu coloco entre os principais executivos de futebol do Brasil aqui, eu entendo que ele não tem mais clima no clube. Porque o Pedro Lourenço disse aqui, nessa cadeira que o Breno está sentado aqui, ele disse assim, eu estou ensinando o Alexandre a trabalhar. Aí na entrevista por Tempo, ele disse, questionou dos erros na montagem do elenco. Aí vai o Léo Jardim na coletiva, assume o que é parte dele, mas aí diz, o elenco que a gente tem é esse aí. Então, quantos milhões? 350? 350 milhões para montar um elenco desequilibrado. Exposto como está sem clima no clube. Então tem 2 situações que o Cruzeiro precisa pensar. Ou negocia a multa e demite o Alexandre Matos, ou blinda o clube
faz um gerenciamento de crise que necessariamente precisa ser feito agora. O Pedro para de dar entrevista, o Alexandre tenta ajeitar a casa, o Léo Jardim começa a organizar o time e os jogadores começam a executar. Porque do jeito que tá muito preocupante. E aí, diante do péssimo futebol, do não futebol, do nada em campo, aí agora perde o principal jogador de meio campo por 3 meses. Vocês estão entendendo o tamanho da trozoba? É muito grande. E tem culpa para distribuir, cuidado com a cacofonia, tem culpa para distribuir para todo mundo, Ninguém sai ileso de um vexame histórico que foi o que ocorreu ontem no Mineirão. Vou começar com você, Val. Pois não. Tem uma parte que sai ileso. Qual? O torcedor. Sim, essa sai. O torcedor. E é quem mais sofre, né, as ações disso tudo que você falou. Boa tarde, Thiago, Breno, Elton, a quem nos assiste. Cara, já reparou, virou uma coisa assim, modal, né? Você tá repetindo coisas de há 8 meses atrás, de 7 meses atrás. Vamos lembrar lá na época que vazou o áudio? Não que eu ache da questão do áudio, eu não dou a importância que o Thiago deu, que outros deram, tá? E não é uma crítica não, tá, Thiago? Só citando mesmo. O que foi dito na época? Não, Cruzeiro agora, os jogadores precisam se fechar, junto com o Seabra trabalhar, para que o time consiga alcançar os objetivos, ou o objetivo principal, tá vivo na Sul-Americana e conquistar. Cara, 8 meses depois, olha essa fala do HG, ele não tá errado. O Cruzeiro tem que se fechar, resolver as coisas. Será que essas coisas vão ser resolvidas? Mais reunião hoje, amanhã, mais uma semana, até o próximo jogo. Então assim, vou começar das menores responsabilidades, na minha opinião, para as maiores. Falando do Léo Jardim. Eu já disse, Thiago, aí tem gente que pensa diferente, igual o Thiago. Um técnico, para mim, ele é responsável por 30% das coisas que acontecem no campo. Tem gente que acha mais, menos, tá tudo certo. Não é esse, vou ganhar tempo para que todos consigam expor as suas ideias também. Muito ruim. Dos 30% que eu acho que um técnico tem obrigação de colocar para o seu elenco, ontem, para mim, ele colocou 5%, ou menos até. Talvez nem isso, talvez 2%. Então, ele reconheceu isso na coletiva, precisa de trabalhar melhor, sim. Ele sabe que daqui a pouco vou entrar em elenco e montagem de elenco. Ele sabe de como era o elenco, está conhecendo ainda nos jogos. Ele teve 34 dias, mas de treinos, está conhecendo. Depois do 7º jogo, ele tem que apresentar, assim, pela primeira vez em todos esses jogos do Jardim, eu vi um Cruzeiro totalmente, o termo que você quiser usar em casa, desorganizado, de pelada, time de final de ano, qualquer termo é plausível. Um time que não tinha ideias de jogo de acordo com o seu técnico para se defender, para atacar, ponto, etc. É isso. A parte do Léo Jardim precisa de uma melhoria gigantesca naquela parte que eu entendo que é a parte que lhe confere. E talvez até é muito ruim para mim, que gosto de futebol, falar que ele talvez não, com certeza eu diria, para ele conseguir arrumar este elenco, que é este elenco, né? A janela doméstica fecha amanhã, não vai chegar ninguém. Ele vai precisar de mudar aquilo que ele pensa a respeito de futebol, por conta de um elenco. Aí entrando na parte da outra responsabilidade. Um elenco que tem o perfil de fracasso, independente do que fizeram nos outros clubes. Este elenco do Cruzeiro, vestindo a camisa do Cruzeiro, só fracassou até aqui e o pior vexame é sempre o próximo. Eu considero a derrota contra o Mushuc Runa esportivamente, aí alguém vai lembrar. E o rebaixamento? O rebaixamento do Cruzeiro se deu em campo institucionalmente. Eu faço dessa forma. Em termos esportivos, derrota, é muito maior o vexame do Mushuc Runa do que contra o Souza. Mas é muito maior. Eu não consigo colocar numa proporção assim absurda. Um elenco que não consegue entregar nada do que foi designado para fazer nos últimos 8 meses. E para finalizar, o departamento de futebol é o maior responsável, porque sem o departamento de futebol atuar, esses jogadores não estariam no Cruzeiro. Então, eu distribuí responsabilidades, mas eu não posso colocar na balança a responsabilidade do Jardim como a do Alexandre Matos. Seria, da minha parte, muita covardia. Bom, nós vamos mostrar daqui a pouco as declarações do Léo Jardim. Torcida Celeste, o que está acontecendo no Cruzeiro não pode acontecer mais. É inadmissível.
É inadmissível o Cruzeiro com os jogadores que tem, jogadores sem sangue, sem raça, não conhece o que é Cruzeiro, jogar esse futebolzinho aí. Cruzeiro não vai passar da Copa Sul-Americana, essa que é a verdade. Pedrinho BH está desesperado porque ele está investindo dinheiro altíssimo que o Alexandre Matos contratou os jogadores e pouquíssimos jogadores que o Alexandre Matos trouxe está rendendo. Ou seja, o Cruzeiro terá que demitir, né? Terá que ver a saída do Alexandre Matos porque é um cara que não tá fazendo um bom trabalho. O Pedrinho BH tá sabendo disso, né? Então o Alexandre Matos pode sair do Cruzeiro a qualquer momento e não só ele, né? O técnico Leonardo Jardim, né? Muitos torcedores já estão assim, muito chateado com tudo que vem acontecendo. E o nome do técnico Dorival Júnior, informação que eu recebi agora, lá da Toca da Raposa 2, ganha muita força nos bastidores do Cruzeiro para ser o novo técnico do Cruzeiro. O Cruzeiro teria que pagar uma multa, não sei, mas o Pedrinho BH já está de saco cheio. O Leonardo Jardim falou que com esse elenco aí, nenhum dos jogadores ele indicou, ou seja, mais um erro do Alexandre Matos, contratar jogadores sem ter um técnico alinhado, né? Então assim, eu quero saber de vocês, Dorival Júnior seria um bom nome para assumir o Cruzeiro nesse exato momento, sim ou não? Deixa aqui nos comentários, amigas e amigos, que eu prometo responder a todos vocês. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!